Boa tarde. Hoje eu vim tomar um cafezinho com vocês trabalhando. Porque eu queria mostrar uma coisa muito legal. Então, eu vim tomar um cafezinho trabalhando. Há muito tempo atrás, quem me acompanha há mais tempo, eu já contei um pouco disso aqui. A gente leva muito tempo fazendo a massa do brigadeiro e depois faz aquele travesseirinho ou bota num prato e demora muito tempo depois para porcionar essa massa. E eu ganhei já há muito tempo do meu pai aquelas placas porcionadoras e a minha ficou um tempão guardada. E eu sempre penso assim, dica boa é dica compartilhada. E hoje, como eu tô fazendo massa de brigadeiro, eu pensei, vou abrir aqui pra gente ir conversando enquanto eu trabalho, para mostrar para vocês, embora a gente já tenha um videozinho, como que eu uso as placas porcionadoras e quais são os nossos prós e contras com ela. Mas, em geral, os pontos são muito mais positivos do que negativos. Então, eu vim dividir com vocês sobre a placa porcionadora. Eu vou fazendo uma massa de brigadeiro enquanto eu vou preparar ela aqui para mostrar para vocês todo o processo quando eu faço. Então, a primeira coisa que eu faço antes de fazer a massa do brigadeiro que tá aqui na panela, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó. Tô sozinha, tá? Aqui gravando. Então, aqui tá a massa do brigadeiro, o fogo já tá ligado. E eu vou montando aqui como que eu trabalho com a minha placa porcionadora. Ela é um super adianto de vida, porque assim, quando a gente trabalha com brigadeiro, a parte do processo mais demorada é o quê? É o porcionar, bolear, finalizar, né? Então, quando a gente começou a utilizar a placa porcionadora, ela trouxe um absurdo adianto de produção, uma melhora de produtividade para nós. E o que é isso? Quanto mais você produz, menor é o seu custo, melhor é o seu rendimento, mais você consegue vender. E quanto mais você consegue produzir num curto espaço de tempo, melhor é a sua produtividade, menor é o seu custo, tá? Então, é baseado nisso, principalmente, que eu falo e insisto para vocês na placa porcionadora. Eu tenho alunas que têm a máquina de porcionar, só que, vamos lá, você trabalha em casa, ou você tem um pequeno ateliê, e você ainda não tem como investir numa máquina, ou de repente não é o seu projeto, né? Não faz parte do seu momento, seu ideal, você investir em maquinários grandes. Tudo depende também do nosso propósito. O que cabe dentro do meu objetivo como empresa, né? Então, de repente, no seu objetivo como empresa, não tem ter máquinas para fazer esse trabalho, né? Então, a placa porcionadora, ela entra como um grande auxiliar no adianto de produção. Por quê? Digamos que você tira um dia para fazer massa de brigadeiro. 4, 5 horas você só fez massa de brigadeiro e você produziu ali massas para em torno de 500 unidades. Quanto tempo tu vai levar? Olha que é uma continha muito simples, tá? Quanto tempo tu vai levar para porcionar 500 brigadeiros? Então, tu já teve 4, 5 horas ali de produção de massa. E quantas horas mais tu tem de produção para porcionar essas massas de 500 unidades de brigadeiro? Quando você entra com o processo, com a placa porcionadora,
você termina a massa e já tem o brigadeiro porcionado. Então, em vez de tu ter 8 horas, 9 horas de trabalho, você vai ter uma redução de carga horária e uma melhora de produtividade, aonde em 8 horas, ao invés de tu produzir 500 brigadeiros, são números hipotéticos, tá? Em vez de tu produzir 500 brigadeiros, tu vai produzir 1000. E aí tu só tem que dar o acabamento. É claro que quando tu vai pegar uma encomenda, tu tem que contabilizar esse tempo de acabamento para saber se tu vai dar conta, né? Quando eu falo muito assim, ó, que a gente precisa conhecer os nossos números, não é só os números de custo, é também os nossos números de tempo de produção. Muitas vezes a gente acaba não dando conta ou tendo que virar uma madrugada e etc, porque a gente não conhece os nossos números. Eu já passei por isso. São 10 anos de longas caminhadas e algumas madrugadas por não conhecer os meus números. Números de quê, Lid? Do tempo de processo de produção. Então, conheça os seus números. Como que eu vou conhecer o meu número de um processo de produção? Quando eu coloco a massa no fogo, eu ligo o cronômetro. Qual é o meu tempo de cocção no meu fogão? Em tal temperatura, baixa, média, alta. Qual é a potência do fogo que você usa? Ah, para uma massa é X tempo, para duas é X tempo, para 3 é X. Vocês precisam conhecer esses números. Depois que tu tirou dali, qual é o tempo que tu leva para porcionar esse brigadeiro? Qual é o tempo do próximo processo? Depois disso, tu vai saber qual é o teu tempo de produção. Qual é o tempo para montar uma caixa, para dobrar 100 forminhas, para embalar os teus doces. Isso é fundamental para que a gente conheça os nossos números, tá? Então, voltando à placa, eu vou e volto porque assim, tudo tá ligado. Então, a placa porcionadora, ela é um adianto de produção nesse sentido. Ela melhora a tua produtividade e reduz o teu custo. E faz com que tu consiga fazer o quê? Ter um melhor faturamento. Ah, Lid, mas eu trabalho sozinha. Mais importante ainda é tu ter meios que acelerem os teus processos de produção. Ah, Lid, eu não tenho capital para investir na placa porcionadora. Antes de eu entrar aqui, eu olhei mais ou menos os valores das placas. É assim, ó, tu acha a placa hoje de policarbonato, tá? A partir de R$90 a R$180. E eu vou te contar uma outra coisa que é bem importante. Você não precisa ter 1 milhão de plaquinhas. Sabe quantas placas eu tenho de cada tamanho? 2. Por quê? Porque às vezes eu estou produzindo na mesma placa que a minha funcionária está produzindo outra massa da mesma fração de peso. Então, se a gente está produzindo a mesma, eu vou precisar ter mais. Então, eu preciso ter quantas placas forem necessárias, de repente, para aquele processo de produção, através de quantas pessoas colaboram comigo. Agora, se eu trabalho sozinha, eu não preciso ter mais do que uma, e vocês vão ver isso quando eu finalizar esse brigadeiro e mostrar para vocês que não demora, é um processo muito rápido. Então, assim, ó, super vale vocês investirem nisso para que vocês tenham uma melhor produtividade. Como eu disse quando eu cheguei, dica boa, dica compartilhada. Eu fiquei com a minha placa anos guardada por não saber como usar. Então hoje eu estava aqui pensando, né? Vou abrir uma live e mostrar para o pessoal como que a gente usa as placas, porque é um adianto de produção. É uma melhora da qualidade de vida de vocês diante da produção. Então aqui, ó, enquanto o meu brigadeiro ali fica pronto, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma bandeja e ela tá com um plástico. E eu vou untar
tá? Um jato de desmoldante. O desmoldante, ele é um item bem importante nessa relação com a placa porcionadora. Por quê? Porque se o desmoldante não for de boa qualidade, o teu brigadeiro vai ficar com resíduo na placa. E vocês vão ver que o ponto do nosso brigadeiro não é muito firme, aquele duro, ele é aquele ponto macio, mas não fica resíduo na placa. O que eu observei até conversando com alunas, que o desmoldante, ele interfere diretamente, nisso, tá? Então, se tu tem um desmoldante que não é de uma qualidade boa, ou se tu usar na tua placa e tu observar que não tá saindo direito, busca outro desmoldante. Para mim, o que tem o melhor resultado é o Carlex, tá? Ele tem um custo de investimento um pouco maior, mas o rendimento dele, comparado com os outros, também é maior, tá? Então, é um custo-benefício. E é isso que a gente tem que observar quando a gente vai fazer um investimento. Não é simplesmente pegar lá na prateleira da loja de confeitaria ou na pesquisa de vocês, esse custa 20, esse custa 30, mas eu vou pegar o de 20 porque é mais barato. Tá, mas ele vai te render e te dar o mesmo resultado que o outro de 30? Se você tem condições de investir nos dois, analise o custo-benefício sempre, tá? E aí, antes de eu começar a preparar o meu brigadeiro, então o que eu faço? Eu unto a bandeja com um plástico e aí a placa porcionadora, ela vem com essa plaquinha, aqui junto, ó, que dá bem certinho no fundo dela. Então eu pego e coloco um plástico no fundo, porque eu prefiro assim. Se você não quiser o plástico no fundo, não precisa. E coloco, coloquei o plástico no fundo, entre a plaquinha e a placa, e coloco a minha placa porcionadora. Peraí que eu vou virar vocês aqui para vocês acompanharem. Então, um minutinho. Vou só mexer a panela aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, gurias, podem escrever aí para mim que no final eu leio, tá? Eu fugi de vocês aqui. Meu brigadeiro já tá quase no ponto. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Em vez de vocês terem 8 horas de produção para 500 brigadeiros, vocês vão ter 4 horas de produção para 500 brigadeiros. A única coisa que vai faltar aqui nesse processo, nessa contabilização de tempo, é o quê? É finalizar, tá? Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu pego o meu desmoldante. Peraí, só um pouquinho. Eu pego o meu desmoldante, tá? E o que eu faço, ó? Vou tentar ir bem pertinho aqui pra vocês enxergarem. Vou só tirar meu café daqui. E eu dou um jato, ó, reto. Vai lá no fundão. Em todas as cavidades. Tá? Então, eu fui com um jato e dei em todas as cavidades. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um papel e vou tirar o excesso que tem de desmoldante só em cima, tá? E agora eu vou deixar essa placa quietinha aqui, esperando eu terminar o meu brigadeiro, tá? Espera aí. Então, isso tudo eu deixo preparado
antes de botar o meu brigadeiro no fogo. Agora eu vou só dar o ponto aqui, ele tá pronto. Pontinho, tá? Então aqui, ó, dei o ponto no meu brigadeiro, tá? Tá até borbulhando lá no fundo ainda. Ó, dei o ponto. Vou tirar o calor só o que pare de borbulhar no fundo da minha panela. Nada além disso. E o que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou verter ele todinho na minha placa. Quente. Ó, tá vendo como ele vai entrando já nas cavidades? Então, ó, zero resíduo na minha panela. E aí, pra gente ter um melhor aproveitamento... Vocês estão enxergando bem? Acho que sim, né? Vou tentar aproximar aqui um pouquinho mais. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó? Quanto mais flexível for essa espátula aqui, melhor vai ser o resultado aqui. Eu só fiz uma receita só para mostrar para vocês como que funciona, tá? Para encher a cavidade toda, a placa inteira de 50, são mais ou menos 2 receitas. Então, ó, essa espátula agora aqui, eu vou empurrando. O brigadeiro quente entra com facilidade nas cavidades. Mas o que a gente tem que observar? Que pode criar vácuo, bolhas de ar dentro da cavidade e dá diferença de peso nos teus brigadeiros. Então, quanto mais quente tiver a tua massa, melhor vai ser para você colocar o porcionamento. Quanto mais fria ela tiver, mais dificuldade você vai ter para fazer isso, tá? Outra questão bem importante é: não precisa esperar o brigadeiro esfriar para tirar da placa. Por que eu não usava, né, lá no início, quando eu ganhei do meu pai a minha primeira placa, porque ele disse: não é possível que tu vai ficar a vida inteira porcionando o brigadeiro na balança 1 a 1. Ele ficava muito indignado quando ele via eu fazendo isso. E aí ele me deu uma placa e eu não consegui usar, porque todos os vídeos que eu achava na internet na época, gente, isso tem quase 10 anos, tem uns 8 anos que ele me deu essa placa. E ela ficou no mínimo uns 5 parada dentro do armário. Por quê? Porque todos os vídeos da época que eu achava, eles mostravam o que? As pessoas usando a massa já fria para colocar nas cavidades. Então passava um trabalho absurdo para colocar na placa e eu achava que aquilo ali não fazia sentido, porque demorava muito. Aqui a gente não vai levar nem 3 minutos, tá? Então, ó, eu passei em todo, tirei o excesso com a própria espátula e eu tô apertando, ó, todos eles. Para quê? Para evitar que tenha vácuo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí que no final eu leio, tá? Então, eu tô apertando todos eles. Agora, eu vou rapidinho aqui, ó, só nivelar. É muito rápido. Eu, sinceramente, não sei mais viver com o meu travesseirinho, que eu amava demais. Porque pra mim não faz mais sentido porcionar na balança. E por isso que eu divido isso com vocês, que é para que vocês tenham qualidade de vida. Essa sobrinha eu vou deixar aqui na minha espátula. Pra quê? Vou mostrar pra vocês agora.
eu vou colocar um daqueles plásticos que estavam na bandeja e vou, ó, passar a mão, deixar lisinho. Eu vou virar a placa de lado, não sei se vocês vão enxergar bem. Ó, e vou tirar a base e vou revisar. Vou virar ela aqui na minha bandeja. Ó, botei na minha bandeja e ela já começou a sair, tá? Ó, vocês viram ali que ele já afundou, ó? Já saiu, ó. Ó, lembra do vácuo que eu falei? Então, essa sobrinha de massa que eu deixo aqui, ó, é para nivelar esses brigadeirinhos que ficaram, que às vezes acontece, ó, ficaram 2 desnivelados, para nivelar, tá? Como eu deixei a placa um pouquinho levantada, ela já desceu, mas normalmente eu deixo ela reta, e aí eu faço isso do outro lado antes de apertar, tá? Não dá variação, as placas que eu tenho são muito boas e não dá variação de peso. Então, a minha placa, 18 gramas, a fração da minha massa aqui é 18 gramas, tá? O meu brigadeiro finalizado, ele tem 20 gramas, então 18 gramas mais o confeito desse brigadeiro, que dá em torno de 2 a 3 gramas, ele vai ficar com a estética do tamanho de 20 gramas, tá? E aí o que eu faço? Eu vou cobrir. Eu já respondo as perguntas de vocês, tá? Eu vou cobrir e vou colocar a identificação de qual é a massa que tá aqui. Se eu for fazer outra massa para dar continuidade no mesmo sabor ou outro sabor, eu já vou fazer aqui do lado e depois eu vou levar para refrigeração, tá? O meu brigadeiro, ele descansa na refrigeração. Por quanto tempo, Lid? Eu deixo de um dia para o outro, tá? Mas no mínimo 4 horas para vir a finalização. E aí, a placa porcionadora é isso. Vocês perceberam? Olha aqui, ó. Não tem resíduo. Não só, ó, lá dentro tô tentando mostrar dentro da cavidade para vocês, ó. Não tem resíduo. Ó, aqui é o lado que a gente espatulou em cima. E aqui é o verso. E ó, não tem resíduo, gente. Não faz sentido nós perdermos. Nós não. Nós investirmos de 4 a 5 horas para porcionar 500 brigadeiros, sendo que a gente consegue em 4 a 5 horas já deixar ele porcionado, fazer a massa e já porcionar no mesmo momento. Então é sobre isso que eu vim falar hoje com vocês, sobre adianto de vida, adianto de produção, qualidade de vida, qualidade de produção, isso anda junto, tá? Para que vocês percebam que mesmo que vocês trabalhem da cozinha de casa, como a gente começou, vocês conseguem ter qualidade de vida e qualidade de produção, uma melhora de produtividade, um aumento de produtividade e vocês vão conseguir fazer melhores resultados financeiros, tá? De acordo, obviamente, com a divulgação de vocês, com tudo mais. Eu vou colocar os meus óculos porque eu não enxergo. Ai, deixa eu ver. Lid, a live vai ficar disponível? Sim, eu vou deixar salvo. Né? Quem não viu nossa live de ontem, a gente está num novo momento. Eu vou sempre acompanhando, sempre seguindo o meu coração. E esse ano, nesse primeiro momento, pelo menos, eu tenho a vontade de estar aqui com vocês todos os dias. Às vezes não é possível, mas sempre que possível eu vou estar aqui com vocês um pouquinho todos os dias. E essas nossas conversas, essas nossas dicas, elas vão ficar salvas aqui por pelo menos uma semana para vocês revisitarem, anotarem com calma. Não serão lives longas, serão sempre lives tiro rápido, tá? Para trazer uma dica, para trazer uma ideia, para trazer uma reflexão, como foi ontem, tá? É para contribuir para o momento de vocês, assim como vocês contribuem muito com o nosso momento, com o nosso crescimento.
Então, sim, vai ficar salva. Ai, deixa eu ver aqui. Dá para colocar outra massa sem precisar passar o desmoldante de novo? Super dá. Então, assim, ó, eu usei essa placa aqui, tá? E fiz esse brigadeiro. Depois, eu vou fazer outras massas. Eu não preciso, pelo menos, usando o Carlex, eu não vejo e não senti ainda a necessidade de repassar o desmoldante até 2 ou 3 usadas, tá? Então, a cada 2 ou 3, eu passo de novo o desmoldante, faço o mesmo processo. Quem chegou agora, espera terminar e depois assiste de novo, tá? Que eu mostrei passo a passo como que a gente usa. Então, não precisa. A cada 2, 3 usadas, aí você reforça o desmoldante novamente, tá? Outra coisa que foi bem importante nessa pergunta da TT, a mesma coisa, essa mesma analogia, ela serve para a massa do brigadeiro. Por exemplo, eu utilizei a minha panela, tá? Eu fiz uma massa branca. Agora, eu vou fazer outra massa branca. E eu não vou lavar a panela. Ai, que nojo, Lidia. Gente, eu acabei de usar a panela, tá quente. Então, vocês também precisam de tirar algumas coisas da cabeça para melhorar a produtividade. Se você vai deixar a panela em cima do fogão até amanhã, óbvio que você tem que lavar a panela. Daqui 1 hora, 2 horas, tem que lavar a panela. Agora, se você está num processo de produção de massa, você planeja o seguinte: você faz todas as massas brancas e depois todas as massas pretas. Se você tem, sei lá, 1, 2 panelas. Eu comecei com uma panela. E era uma função, eu fazia uma massa, lavava, fazia uma massa, lavava. E é uma perda de tempo, diminui a nossa produtividade. Então eu comecei a fazer o quê? Todas as massas de acordo com os sabores. Então eu pegava um sabor mais sutil e depois ia sobrepondo com os sabores mais intensos. Por quê? Porque sobrepõe. Porque na panela não fica resíduo que vai interferir no sabor da tua próxima massa. Então é a mesma coisa com a placa porcionadora. Não tem resíduo, você pode utilizar num processo contínuo de produção, tá? Tanto a panela quanto a placa porcionadora, tá bom? Eu acho que eu... Aqui. Quantas gramas dá de variação? Então, as minhas placas, como eu disse, elas não dão variação. Minha placa, essa aqui é de 18 gramas, o meu brigadeiro tem 18 gramas. Aí eu tenho outras 2 placas, 3 placas na verdade, aqui só tem mais 2. Uma é de 15 gramas, a outra é de 10 e a outra é de 20. O tamanho da cavidade corresponde ao peso que eu preciso de massa para aquele produto. Então, quando vocês forem comprar a placa porcionadora de vocês, eu comprei pelo Mercado Livre, eu não sou patrocinada, tá, gente? Não é o meu interesse. Eu venho aqui dizer para vocês o que funciona para mim, que eu quero que vocês utilizem aí se fizer sentido para que vocês melhorem a produtividade de vocês, assim como a gente conseguiu ir inserindo essas práticas e hoje a gente produz como produz, tá? Esse é o meu objetivo com vocês. Então utilize se fizer sentido para você. Então assim, ó, eu pesquiso sempre as minhas placas no Mercado Livre. E vejo o quê? Se elas são de policarbonato, eu olho a avaliação delas lá, tá? As avaliações nos ajudam muito nas compras online. Olho a avaliação, olho se é de policarbonato e pego aquele peso. Óbvio que quando ela chega, eu já testo. Por quê? Porque eu tenho alunas que já pegaram placas que dá variação de peso, tá? Então, procurem um fornecedor com referência. Depois eu posso até botar aqui nos stories, deixar salvo ali nos destaques, tem indicações, acho que eu botei ali nos destaques, aonde foi que eu comprei as minhas, e aí vocês veem se está disponível ou não, tá? Se vocês quiserem. Pode bater a placa igualmente como faz com chocolate para tirar o ar? Pode, mas não funciona. Eu já tentei, já pensei a mesma coisa também. O que funciona é, como eu disse, no final ali, ó, que eu tirei, né, a branca, deixei ela de pé, porque se você virar de lado, eles vão sair, tá?
que você viu que tem algum, é você botar a placa do outro lado, deitar ela e aí nivelar. Assim, se tu fizer a primeira fase de colocação da massa com ela bem quente e empurrar bem as cavidades, você não vai ter essas bolhas de ar, vai ter uma ou duas como nós tivemos aqui. Tem dias que eu até consigo, se eu faço com bastante calma, eu consigo e não levo 1 hora fazendo isso, é questão de segundos, tá? Para lavar, para limpar a placa porcionadora, vocês vão utilizar água morna e sabão, bem tranquilo, tá? Água morna e sabão. Utilizar aquela parte mais fina da esponja, água morna e sabão. Por quê? Porque esse amigão aqui, que é muito importante, se a gente não limpa bem as cavidades, ele vai ficando um resíduo, tá? E é um resíduo que a médio e longo prazo vai estragar a tua placa. Outra coisa, vai soltar gosto no teu brigadeiro. Então, esses cuidados de higienização com ela são muito importantes. Então, depois de lavar, depois eu deixo ela secar naturalmente, tá? E aí, depois que ela seca, eu passo álcool 70% em cada cavidade, tá? Pra tirar bem esse resíduo do desmoldante, tá? Por questão de cuidados que nós todos precisamos ter quando a gente vende os nossos produtos, né? Ou quando a gente faz para casa e não quer ficar doente. Tá bom, gurias? Hoje, gurias e gurizes, hoje era essa contribuição que eu tinha para vocês. Testem, tá? Porque aquilo que funciona para mim hoje, dessa forma assim, ágil, é por muita prática. No início as coisas são um pouco mais desafiadoras, né? A gente não tem prática ou habilidade com aquele movimento, a gente demora um pouquinho mais, mas não desistam aí, tá? Então as primeiras vezes que eu usei a placa não foi tão rápido, não foi tão fácil, fiz um pouco mais de lambuzo, mas a prática vai te levando à perfeição do processo, tá? Então, você vai praticando e vai aperfeiçoando, não desista no primeiro obstáculo. Se precisar de ajuda, quando você for utilizar a placa porcionadora, quando for testar, chama no direct que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Beijo, beijo. Tenham um restante de dia, né? Porque hoje o nosso cafezinho foi bem tarde. Tenham um ótimo restinho de quarta-feira. Tchau, tchau.